Queridos, graça e paz a todos. Pode tomar seus assentos. Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Que prazer retornar a esta casa, poder cultuar com os irmãos, poder participar de uma noite tão linda, uma noite festiva, render graças ao nosso Deus pela vida desta igreja, parabenizá-los, tá bom? 21º aniversário. Tenho certeza que foram anos de muitas lutas e também muitas vitórias. Então que Deus continue abençoando esta obra, Deus continue fazendo-lhes prosperar em tudo, dando graça, fortalecendo, sustentando. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Patrício. Patrício é alguém que nós amamos, admiramos, tá bom? Vocês estão muito bem servidos de pastor, tá bom? Pastor e missionária são pessoas que nós amamos, gostamos muito, têm o nosso carinho, o nosso apreço. E a minha oração, meu amigo, é que Deus continue lhe sustentando, tá bom? Deus lhe fortaleça, Deus lhe dê graça. Eu quero lhe ver completando 80 anos, em nome de Jesus, tá bom? Eu sei que eu não terei cabelo até lá, mas quero estar ao seu lado. Deus abençoe também os obreiros, nosso querido Diego, não é isso? Diego, Deus abençoe. Evangelista Jefferson, Deus te abençoe. Cada um dos nossos irmãos, também o nosso querido evangelista aqui também me ajuda. Oi? Fabiano, Deus te abençoe, Fabiano, tá bom? Todos os obreiros desta casa, todos os diáconos, cooperadores, enfim, irmãos, toda a igreja, é uma alegria estar com vocês. Vocês dizem amém? Capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo de número 4, Evangelho segundo escreveu São João. Eu gostaria de meditar com vocês nesta passagem que particularmente chama-me bastante atenção. Capítulo 4, a partir do verso 1, e eu queria que logo após você mantivesse a sua Bíblia aberta. Capítulo 4, verso 1 do Evangelho segundo escreveu São João, diz assim: Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vá comigo até o verso 23. Verso 23, diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, queridos, incline a sua fronte e ore comigo por alguns instantes. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, muito obrigado. Nós queremos exaltar o teu santo nome, nós queremos render-te graças. Quero pedir a ti que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra, Senhor. Assim como já foi orado, eu reforço e testifico da minha inteira dependência de ti. Somos carentes da tua direção, da tua voz, do teu espírito a nos conduzir. Nós precisamos de ti, Senhor. Em o nome de Jesus você diz amém? Queridos, eu acho maravilhoso
o Evangelho, segundo escreveu São João, porque diferente daqueles que são conhecidos como evangelhos sinóticos, João também escreve com um fim, com um objetivo que é todo peculiar, totalmente diferenciado. João, ele escreve para apresentar Cristo ou a divindade do próprio Cristo. Ele está escrevendo com o fim, com o objetivo de apresentar Jesus na condição de Deus. É por isso que ele inicia este evangelho dizendo-nos que o Verbo encarnou-se, o Verbo habitou entre nós, nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai. E para tanto, para que ele consiga de alguma maneira sustentar essa tese que Jesus é Deus, ele se utiliza de alguns meios que são de maneira muito organizada ou rodeira, delimitada no seu evangelho. Por exemplo, João, ele faz questão de mostrar pelo menos 7 autorrevelações de Cristo como o eu sou. Isso aponta para essa realidade. Uma outra coisa também são os sinais. Sinais na Bíblia, a palavra semeio, ela aponta para algo que tem um sentido além de si. O sinal, ele não é um fim em si mesmo. Por exemplo, você jamais, viajando por algum lugar, vai parar na estrada para abastecer, sendo que tem uma placa dizendo posto a 1 quilômetro. Você não vai parar diante da placa. Você entende que aquela placa não é um final em si mesmo. Ela aponta para uma realidade além de si. Os milagres apresentados no Evangelho, segundo escreveu São João, eles são sinais. Então o milagre não é um fim em si mesmo, ele aponta para além de si. E naturalmente eles tendem a ratificar que Cristo é Deus. E dentre todos esses detalhes, nós observamos que João também, ele é muito peculiar quando o assunto são encontros. Nós temos 2 dos mais belos encontros de toda a Bíblia narrados aqui. Capítulo 3, quando Jesus encontra-se com um mestre em Israel, com alguém douto, preparado, compreendia a lei de uma maneira muito profunda, a despeito das suas fragilidades, mas ele conhecia, e Jesus encontra-se com ele à noite, revela-se para ele de uma maneira poderosíssima, e até mesmo aquele texto que nós costumamos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, antes de ser pregado ao mundo, ele foi dito a uma só pessoa. Jesus disse apenas para um: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Capítulo 4, nós temos um outro encontro que, irmãos, é estarrecedor, porque Jesus vai encontrar-se com uma mulher samaritana, e só isso já é motivo suficiente para vermos como o cristianismo é uma quebra de paradigmas, porque no contexto do primeiro século, a mulher, ela não tinha o valor e os direitos que hoje ela tem. No primeiro século, todo judeu, ele costumava orar e dizer: graças te dou, Senhor, porque não nasci mulher, não nasci samaritana, não nasci leproso. Então quando Jesus ele lida com uma mulher, ele está quebrando paradigmas. Um rabino, ele não parava na rua para conversar com a mulher, nem se esta fosse a sua esposa ou sua filha. Não fazia, não era comum, não era costumeiro. Mas Jesus veio e está quebrando protocolos, dando valor devido à mulher, mostrando que diferenças são apenas relacionadas a papéis. Ela tem a sua importância, ela também é necessária para a obra, para o reino, enfim. Então Jesus ele vai quebrar esses paradigmas. Se você observar João, ele inicia a narrativa do capítulo 4 de uma maneira muito interessante, porque ele diz-nos o seguinte: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Se você observar, irmãos, nós temos aqui uma questão intrincada no versículo de número 1, porque chegou aos ouvidos de Jesus que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Não é Jesus que se predispõe a dar alguma explicação em relação a isso, é João. João coloca entre parênteses e diz: olha, bem embora não seja ou não fosse Jesus que batizava, eram os discípulos que batizavam. Mas logo após, o texto diz que Jesus ele sai de uma região
da Judeia e ele vai para a Galileia. Se você observar, Jesus ele não perde o tempo em de alguma maneira explicar a questão que está sendo levantada no verso 1. Os fariseus tinham ouvido sobre Jesus uma inverdade, que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, e ele não fazia. João é quem explica, quem fazia isso eram os seus discípulos, mas Jesus não se detém a isso, ele simplesmente dá prosseguimento à missão da qual ele veio aqui para estabelecer. Aqui mesmo no capítulo 4, Jesus disse: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, ou seja, o que me alimenta, o que me satisfaz e o que me guia é estar no centro da vontade de Deus. Então logo, eu não tenho tempo a perder com essas questões. Quando eu olho para esse texto, queridos, eu entendo uma coisa: há quantas pessoas que têm a sua vida paralisada, há quantas pessoas que a sua história, que o seu ministério, que aquilo que Deus colocou em suas mãos de alguma maneira, ele está paralisado, porque essa pessoa, ela deteve-se para dar explicações, para entrar em determinados embates e debates dos quais não há nenhum tipo de êxito, nenhum tipo de edificação. Jesus não faz isso. A conversa chega nos ouvidos dos fariseus e simplesmente Jesus dá continuidade ao seu ministério. Ele sai da região da Judeia e ele vai para a região da Galileia. Ele não tem tempo a perder com essas conversas paralelas, e eu tenho certeza que logo nesta guisa de introdução, Deus está dizendo para pessoas: não se detenha, não pare, não paralise a sua vida, o seu ministério, aquilo que Deus tem para ti, por causa de conversas enviesadas, paralelas. Siga fazendo a vontade de Deus na sua vida, siga cumprindo a vontade de Deus na sua chamada, continue fazendo aquilo para qual Deus lhe chamou, e Deus será glorificado em tudo isso. Observe que João, ele dá-nos o seguinte detalhe, no verso de número 3 e 4, ele diz: ele deixou a Judeia e ele foi outra vez para a Galileia. Diga assim comigo: saiu da Judeia, diga com graça, saiu da Judeia e foi para a Galileia. Agora olha o detalhe que João nos dá no verso 4. João nos diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Queridos, entenda, quando nós observamos esse texto, nós precisamos nos perguntar: em que consiste esta necessidade? Em que consiste a necessidade que João apresenta-nos aqui? Primeira coisa, antes de dizer qual é a necessidade, eu quero dizer qual não é. Em primeiro lugar, não é uma necessidade geográfica, porque todo judeu que se preza, ele não era obrigado geograficamente a passar em Samaria. Na realidade, eles até evitavam aquela região. Eles atravessavam o Jordão, eles contornavam toda a região de Samaria, para lá na frente eles cruzarem o Jordão e mais uma vez entrarem na Galileia. Essa viagem dava o dobro do tempo, mas eles não pisavam naquela região. Então, primeira coisa, não é uma necessidade geográfica. Segundo lugar, não é uma necessidade física. Jesus é um jovem ainda, Jesus tem no máximo 30 anos de idade, Jesus está no vigor da sua juventude. Então não é uma necessidade física também, não é uma necessidade geográfica. Pastor, então em que consiste esta necessidade? Eu particularmente acredito que a necessidade aqui consistia em um projeto, em um propósito, em um desejo, em um desígnio. Deus queria marcar um encontro naquele lugar. Essa necessidade não é em Deus, porque não há necessidades em Deus. Era necessário aquele encontro, era necessário aquele embate, era necessário aquele momento que seria propiciado na beira daquele poço. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque nas nossas vidas nada acontece de balde, em vão, aleatório, por um acaso. Acontece por propósito, acontece por desígnio, acontece porque Deus é soberano, acontece porque Deus é Senhor. Então entenda, havia uma necessidade de tu estás aqui nessa noite. Essa necessidade não há em Deus, mas há em nós. Deus queria marcar encontro com pessoas aqui, Deus queria visitar corações aqui nessa noite. Deus quer moldar, trabalhar em pessoas
pessoas que chegaram aqui. Então entenda, era necessário você vir, era necessário você sair de casa, era necessário em uma noite de domingo dos namorados, você poderia estar em qualquer lugar, mas era necessário tu estar sentado aqui, porque Deus quer trabalhar em áreas do seu coração. Então essa necessidade, eu entendo que está totalmente atrelado a uma questão proposital. Deus queria mudar a vida daquela pessoa. São encontros marcados, são encontros que não podem ser adiados, são encontros que são essenciais para a nossa vida, são encontros dos quais nós não podemos esquecer-se jamais. Então era necessário, é nisso que consiste a necessidade. Observe que Jesus, ele pega 12 discípulos, ele vai para a região, ele está indo em direção à região da Galileia, e ele para em um lugar específico, porque ele para em um lugar conhecido como Sicar. Aquela região estava totalmente ligada, historicamente falando, à vivência do povo de Israel, porque foi naquela região que Jacó tinha deixado uma herança para o seu filho José. Era um lugar conhecidíssimo, mas Jesus pega os discípulos e leva para aquele lugar, e o objetivo não era dar uma aula de história, era mudar a vida de alguém. É isso que Jesus quer fazer. Ele pega os discípulos e despediu-os para que eles pudessem ir às aldeias comprar pão. Observe que coisa interessante isso aqui, queridos. O óbvio, natural, o comum seria apenas um vai e traz pão ou pães para 12, mas Jesus faz questão de fazer diferente. Ele despede os 12 e ele diz: pode deixar que eu fico só. Por que que Jesus faz isso? Porque nem todos eles teriam estrutura para lidar com os dilemas que seriam tratados naquele ambiente. Nem todos que ali estavam, por mais que fossem discípulos, teriam condições, habilidades e aptidões para lidar com aquilo que seria tratado na beira daquele poço. É por isso que muitas vezes Deus prepara ambiente para nós que aparentemente são ambientes de solidão ou de solitude, ou às vezes de abandono. Às vezes você se sente só, mas Deus, ele trabalha o nosso coração da seguinte maneira. Ele diz: tem pessoas que não têm estrutura para lidar com os teus dilemas, tem pessoas que não têm estrutura para lidar com os teus conflitos. Por isso, portanto, às vezes eu afasto, eu distancio, eu separo, porque o que eu quero trabalhar é só eu e você, é algo pessoal, é algo tete a tete, não cabe outros. É exatamente isso que Deus estava para realizar. Então olha que coisa tremenda isso aqui. A Bíblia diz que Jesus se aproxima, assenta-se ao poço, ele está cansado. E quando João nos diz isso, que ele estava cansado do caminho, no verso 6, verdadeiramente o verbo se fez carne e habitou entre nós. João está demonstrando essa humanidade dele. Ele sentiu-se exaurido e está sentado à beira do poço, quando de repente, perto do meio-dia, uma mulher surge em cena. Uma mulher que vinha de Samaria. Ela era mulher e ela era samaritana. E Jesus dirige-se a palavra a ela, pedindo-lhe água. Ao pedir água, ela obsta Jesus, dizendo: como podes tu me pedires água, visto que eu sou samaritana? Mas olha para cá, por que que essa mulher traz essa questão à tona? Qual era o empecilho, qual era a dificuldade de um judeu conversar com uma samaritana? Entenda uma coisa: desde o período da monarquia em Israel, Israel teve um período de 3 reinos unificados: o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Um período de aproximadamente 120 anos de reino unificado. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão ascendeu ao trono, assentou-se no trono. Roboão, diante da pressão da população, ele quis mostrar-se mais duro, mais incisivo, e por isso Israel dividiu-se em 2 partes. Era só um reino, dividiu-se em 2 reinos. Reino do norte estava composta por 10 tribos, e tinha como capital Tirza, e na época de Ori, o pai de Acabe, passou a ser Samaria. O reino do norte conseguiu ficar de pé,
até o ano 722 a.C., quando a Assíria veio contra o reino do norte, levou alguns cativos, trouxe 5 povos distantes e colocou naquele lugar. E os samaritanos, como eram conhecidos, passaram a ser um povo híbrido, misturado. Não havia pureza racial. Do outro lado nós temos o reino do sul, que só tinha 2 tribos, a tribo de Judá, que era a maior, e a menor, que era a tribo de Benjamim, e a capital era a cidade de Jerusalém. O reino do sul conseguiu ficar em pé ainda durante um bom tempo, mas na época de Nabucodonosor, Babilônia, que sucedeu o Império Assírio, a Babilônia veio com um braço forte contra o reino do sul, e em 3 momentos eles investiram contra Judá e Jerusalém. No ano 605, 597 e no ano 586, Jerusalém caiu, foi destruída, o templo foi destruído, as muralhas foram destruídas, o povo foi levado para o cativeiro babilônico, até que na Babilônia eles passaram 70 anos. Depois de 70 anos de cativeiro, um outro império surge em escala mundial. Os medos e os persas se uniram, houve uma coalizão e surgiu esse império poderoso. Ciro, que se assenta no trono para cumprir o que Deus disse em Isaías 45, ele liberta o povo de Deus, os judeus, e eles retornam para Jerusalém. Salmo 126 nos diz que eles ficaram como quem sonha naquele dia. Quando eles chegam em Jerusalém, eles também retornam em 3 momentos, através de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Quando eles chegam em Jerusalém, eles se preparam para construir a cidade, o templo, enfim. E Esdras nos diz que os habitantes daquela região, que eram os samaritanos, se aproximam e dizem: deixe-nos participar dessa construção. Esdras de pronto diz: vocês não têm história, vocês não têm identidade, isso não faz parte de vocês. Por causa disso, os judeus e samaritanos mantiveram-se um relacionamento totalmente intrincado. Eles não se relacionavam. Para piorar a situação, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim, abandonaram todo o Antigo Testamento e passaram a abraçar apenas os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Então entenda, quando Jesus chega e dialoga com essa mulher, Jesus está entrando em uma intriga que já faz mais de 5 séculos. Jesus está entrando em uma intriga que já faz mais de 500 anos. Primeira coisa que eu entendo com isso aqui é que o nosso Jesus, ele é especialista em restaurar relacionamentos que foram quebrados. Jesus é especialista em lidar com relacionamentos dos quais não há mais possibilidade de convivência. Judeus e samaritanos não conversavam, mas Jesus é quem inicia o diálogo, é quem puxa a conversa, é quem dirige-se a essa mulher, porque ele queria tratar com algumas demandas dela. Então eu quero logo que você entenda isso. Pastor, eu tenho vivido na minha vida, na minha família, na minha convivência, relacionamentos dos quais foram quebrados, fissurados, mas Deus é especialista em restaurar relacionamentos quebrados. Jesus dirige-se a essa mulher dizendo: dá-me de beber. Ela coloca como obstáculo essa questão histórica. Nós somos judeus e samaritanos, nós não conversamos, nós não dialogamos. Parece-me que você é um judeu desavisado. Você não percebe que isso é motivo de sobra para nós não estarmos nem sequer olhando um para o outro? E a resposta de Jesus é o seguinte, versículo 10. Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Jesus está dizendo, irmãos, olha, perceba, mulher, você colocou como obstáculo para a nossa conversa, o nosso diálogo, essa questão histórica, judeus e samaritanos. Havia uma questão maior que impedia você de ter um relacionamento comigo, e essa questão maior já foi vencida, porque você não percebeu, mas eu sou o dom de Deus. Eu sou a dádiva de Deus. Houve um obstáculo maior vencido do que o obstáculo histórico que você não percebe. Se você conhecesse o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus, aquilo que Deus concedeu, você é quem pediria água e Ele te daria água viva. Queridos, o que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está trazendo à tona uma metáfora muito conhecida no contexto judaico do primeiro século.
que era usar de maneira metafórica Deus como uma questão de água. Por exemplo, o salmista no Salmos 42, verso 1, ele diz: como o cervo brama pela fonte das águas, a minha alma suspira por ti. Jeremias 2,13, Deus diz para o povo: eles fizeram dois males, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Ou seja, Jesus está se utilizando dessa metáfora que era muito conhecida. Deus como sendo esta água que sacia, Deus como sendo esta água que mata a sede, que satisfaz as sedes do intro do ser humano. Agostinho de Hipona tinha uma frase que era formidável. Ele dizia que a nossa alma estará inquieta enquanto não descansar em Deus. Ou seja, existem necessidades do ser humano, das quais apenas Deus pode satisfazer, apenas Deus pode saciar, apenas Deus pode tratar, pode lidar. E Jesus está dizendo: mulher, se tu conhecesses que eu sou esse dom, eu sou essa dádiva, eu sou esse presente. É a mesma coisa que Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele presenteou, Ele entregou essa dádiva. Então Jesus está dizendo: se tu conheceras que eu sou o dom de Deus, a situação invertia, você me pediria e eu te daria água viva. Deixa eu te dizer uma coisa: existe água viva jorrando nessa noite para cada um de nós. Existe um Deus que quer satisfazer todas as nossas necessidades, as necessidades mais interiores, as necessidades mais gritantes da nossa alma, das quais muitas vezes nós tentamos satisfazê-las com outros meios, de outras formas, com outros caminhos, mas Jesus queria lidar de maneira direta com isso. Ela olha para Jesus, percebe a limitação e diz: mas como? Tu não tens com que tirar, o poço é fundo, me diga de onde tu vais, onde tens água viva. E olha o que ela diz no verso 12. Água viva, irmãos, era um contraste direto com a água daquele poço, porque o poço era uma água retida, era uma água limitada. Água viva fala de fonte, fala de uma água que corre, fala de uma água que jorra. Então ela olha para Jesus, não vê ele com nada para pegar aquela água e diz: onde é que você vai conseguir isso? Porventura você é maior do que Jacó? Jacó, ele bebeu dessa água, ele deu aos seus animais, ele deu aos seus filhos. Você é maior do que Jacó? Eu quero que você me explique isso. Entenda uma coisa: Jesus poderia dizer de maneira aberta para essa mulher: sim, eu sou maior do que Jacó. Afinal de contas, lá em João capítulo 8, versículo 52 em diante, ele, diante da sua audiência, ele disse: olha, Abraão desejou ver o meu dia, viu e se alegrou. Olharam para Jesus e disseram: tu não tens 50 anos, como tu dizes que vistes ou conhecestes Abraão? Jesus disse: é porque antes que Abraão existisse, eu sou. Foi isso que Jesus disse. Jesus um dia olhou para Cafarnaum e disse: Cafarnaum, no dia do juízo, se preparem, porque Nínive vai se levantar contra vocês, porque Jonas pregou e eles ouviram. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. Ele olhou para o templo de Herodes e disse: eu sou maior do que o templo. Ele falou de Salomão, da grandeza de Salomão, da beleza de Salomão, das obras de Salomão, e ele disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Mas quando essa mulher traz à tona, traz a lume, coloca na mesa e pergunta: tu és maior do que Jacó? A maneira como Jesus responde é formidável. A maneira como Jesus responde a essa mulher, a didática, a pedagogia de Jesus é algo que me chama e te chama a atenção. Porque Jesus diz no verso 13 e verso 14: olha, mulher, quem beber desta água, deste poço, ele voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nele formará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Embora Jesus não tenha dito abertamente: eu sou maior do que Jacó aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, a minha superioridade em detrimento de Jacó está intrinsecamente ligada à qualidade da água que eu posso dar. A água que Jacó dá satisfaz momentaneamente, satisfaz por minutos, satisfaz por uma hora, satisfaz por um tempo, mas depois vai precisar recorrer, vai precisar se reabastecer, vai precisar
precisar voltar ao poço, mas a água que eu der é diferente. A água que eu tenho para oferecer, ela vai formar dentro dessa pessoa uma fonte para jorrar para a vida eterna. Deixa eu dizer isso para você: Jesus não tem paliativos, Jesus não faz remendos. Ele quer trabalhar com as tuas necessidades mais interiores, e Ele te diz: eu quero colocar dentro de você uma fonte, eu quero saciar as tuas sedes mais profundas, eu quero trazer plenitude para a tua alma, eu quero trazer plenitude para o teu ser interior, eu quero mudar o conceito de vida, de existência para você. E eu quero dizer isso para vocês, que aqui estão, há uma fonte que jorra nessa noite sobre as nossas vidas. Quantos aqui tem essa fonte dentro de si? É uma fonte que jorra para a vida eterna, é uma fonte que jorra para sempre, é uma fonte cujo fim último é a eternidade, é a glória de Deus, em detrimento daquela fonte de Jacó. Jacó bebia e tinha que retornar a ela, os animais bebiam e retornavam constantemente a ela, e essa mulher fazia a mesma coisa, porque as necessidades dela não eram aquela. Haviam necessidades por debaixo daquela superfície, das quais Jesus vislumbra. E Jesus diz: são essas necessidades que eu quero trabalhar, são nessas necessidades que eu quero lidar, são nessas necessidades que eu quero gerar vida e gerar renovo. É isso que eu quero fazer. Queridos, entendam uma coisa: às vezes nós chegamos na casa do Senhor e pensamos que as nossas necessidades são externas, são materiais, são secundárias. Existem necessidades internas, existem necessidades perenes, existem necessidades que estão debaixo dessa superfície, e Jesus conhece, Jesus percebe, Jesus esquadrinha, Jesus vê, Jesus olha, e Ele trouxe pessoas aqui exatamente para isso. Ele está dizendo: eu quero tratar com essas necessidades, eu quero ir direto no problema, eu quero lidar com essas demandas das quais ninguém vê, ninguém percebe, ninguém conhece, mas o Deus que conhece, Ele marcou esse encontro para mudar a vida de pessoas aqui nessa noite. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem alto se você recebe essa palavra. Olha o que essa mulher diz. Ela continua sem entender a grandiosidade do discurso de Jesus, e ela diz: Senhor, eu quero essa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Resolva esse meu problema. Esse desgaste de sair de casa ao meio-dia, vir aqui, resolva essa demanda. E Jesus vai dizer algo para ela que é formidável. Jesus diz: vai e chama teu marido e vem cá. Queridos, escute uma coisa: qual é a necessidade de chamar o marido para essa conversa? A salvação não é por tabela. A salvação é algo que está totalmente relacionado a essa individualidade. Por que chamar o marido? Por que chamar terceiros? Por que terceirizar essa responsabilidade? Será que não era suficiente ela dizer eu quero e está resolvido? Não era. Porque entenda, o objetivo de dizer chama o marido, Jesus lá na frente vai deixar bem claro: eu sei que tu não tens. Jesus sabia que ela não tinha um marido, mas Jesus queria que ela demonstrasse essa necessidade, não apenas através de palavras verbalizadas de maneira vazia, porque demonstra-se essa necessidade através da confissão verdadeira, através de uma contrição verdadeira, através de um quebrantamento verdadeiro. Jesus queria que ela colocasse diante dele as suas necessidades. É como fez Zaqueu. Zaqueu, diante daquele público, ele disse: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele confessa, ele expõe, ele desnuda-se diante dele. E Jesus queria fazer a mesma coisa. Queria que essa mulher mostrasse as suas necessidades, as suas carências, arrependimento verdadeiro. Era isso que ele queria fazer. Não é o suficiente palavras, não é o suficiente o verbalizar, não é o suficiente abrir a boca. É preciso que você rasgue o seu coração e apresente-se diante dele, mostrando as suas necessidades mais interiores. É isso que Jesus queria fazer. Chama o teu marido. E ela diz: olha, eu não tenho marido. Dissestes bem, porque tivestes 5, e o que tu tens agora não é teu. Jesus está dizendo naturalmente, está desnudando toda a situação da qual a impedia de vir ao poço em outra hora, se esconder dos olhares,
viver uma vida fugindo. Era assim que essa mulher vivia. Tu tiveste 5 relacionamentos, 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. O texto não diz como, de que maneira, de quais maneiras esses relacionamentos foram desenvolvidos, a logística deles, enfim. Mas o texto é bem claro quando diz que o que ela tinha agora não é dela. Ela estava em um relacionamento que é no mínimo duvidoso. Agora perceba uma coisa, que a própria conjugação do verbo nos diz algumas coisas. Quando no verso 18 Jesus disse assim: olha, mulher, tu tiveste 5 maridos. Jesus está dizendo: eu conheço o teu passado, eu conheço a tua história pregressa, eu conheço as situações das quais você tem vivido, eu conheço os porquês da sua vida, eu conheço os dramas da sua vida, eu conheço a sua história, eu sei de onde tu viestes, eu sei quais caminhos você pisou, eu sei quais passos, quais relacionamentos. Ele conhece tudo sobre nós. Não existe nada sobre o seu passado que Deus não conheça. Ele diz: tu tiveste 5, e o que tu tens agora, eu não só conheço o teu passado, mas eu também conheço o teu presente. Eu sei como está o teu coração agora, eu sei como está a tua vida agora, eu sei como está o teu ser agora. Queridos, isso aqui deve alertar-nos e ao mesmo tempo servir de conforto para a nossa alma, porque Ele não precisa de terceiros para saber algo sobre mim e você. Ele sabe exatamente como está o coração de pessoas aqui. Existem pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro. Existem pessoas que a vida é marcada por cicatrizes e frustrações e dores e angústias e perdas e desilusões. Existem pessoas que a alma grita, mas entenda, às vezes nós olhamos aqui e não conhecemos nada, mas existe um Jesus que olha e diz: eu sei de onde você veio, eu conheço a tua história, eu conheço as vias, eu conheço as vielas, eu conheço os becos, eu conheço os caminhos, eu sei onde tu pisastes, eu sei o que disseste demais ou o que deixaste de dizer, eu sei como está o teu presente agora. Mas o que é maravilhoso, que esse saber, esse conhecer não tem como objetivo pegar e lançar no nosso rosto e nos envergonhar. Não, Ele está exatamente trazendo à tona para dizer: mulher, eu tenho algo melhor para você. O teu futuro pode estar manchado, o teu presente pode ser duvidoso, mas o teu futuro, eu tenho um futuro melhor para você, eu tenho uma história melhor para você, eu tenho algo melhor para você. E eu quero dizer para pessoas aqui: você não precisa permanecer do jeito que está. Você não precisa, pastor, mas nunca deu certo, a minha vida sempre foi assim, no passado não deu certo, o meu presente não dá certo. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus veio para mudar a rota da sua vida, Ele veio para dar novas direções para a sua vida, Ele veio para mudar o curso da sua vida. Levante a sua mão que eu quero liberar essa palavra de Deus sobre pessoas. Deus está dizendo aqui, independente da tua história pregressa, das tuas vivências, dos teus traumas, das tuas dores, das tuas aflições, Ele pode mudar qualquer cenário. Quem pode dar um glória a Deus bem alto nessa noite? Você pode abrir a sua boca e glorificar o Senhor. Você pode abrir os seus lábios e glorificar aquele que é digno de ser adorado. Olha o que é lindo. Quando Jesus expõe isso, ela diz: vejo que tu és profeta, tu sabes de coisas das quais eu não compartilhei com ninguém. Tu és profeta. Vamos aproveitar o seguinte: os nossos pais adoravam no monte. Vocês dizem que o lugar da adoração é Jerusalém. Em que lugar deve adorar? Irmão, se você perceber, a fala dessa mulher está descontextualizada, porque Jesus está tratando de uma demanda e de repente ela traz uma questão teológica de muito tempo. Isso era uma discussão grande entre judeus e samaritanos. Judeus diziam: lugar da adoração é o templo de Jerusalém. Samaritanos diziam: não, de maneira alguma, lugar da adoração é Monte Gerizim. E eles ficavam batendo cabeça. Eu concordo com o reverendo Hernandes quando ele diz assim: é mais fácil discutir teologia do que vida. É mais fácil discutir aspectos filosóficos do que praxe, do que vivência. Essa mulher queria mais bater cabeça com essas coisas. Vamos brigar sobre o local da adoração. Vamos brigar sobre o local onde Deus deve ser adorado. E Jesus disse: não, a minha preocupação primária não é essa. Eu vim para mudar a sua vida. Eu vim para mudar a sua história. Eu vim para mudar a sua conduta. Eu vim para trazer uma nova realidade para você. Hoje nós vemos isso nas redes sociais, às vezes pegando fogo. Uma molecada batendo cabeça, discutindo alguns aspectos teológicos, filosóficos, enfim. Mas a preocupação
preocupação com a vida, com a praxis, com a piedade, com a vivência, deixa de lado. E Deus quer exatamente isso. Ele quer mudar vidas, Ele quer transformar pessoas, Ele quer regenerar pessoas, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Essas coisas são importantes? São, mas elas têm o seu lugar. O objetivo primário é transformar essas pessoas. Qual é o lugar que se deve adorar? Jesus disse: olha, mulher, a hora vem, e de fato já o é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa, mulher, entenda: a questão não está no ambiente, a questão não é monte e o templo propriamente dito. A questão é a disposição do coração dessas pessoas. Deus quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, entenda, a verdadeira adoração, ela é interna. Eu falei sobre isso na mensagem que eu preguei aqui da última vez. Foi isso que Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. A verdadeira adoração, mulher, ela parte de dentro. Perceba que a expressão é espírito e em verdade. Espírito aqui não é espírito de Deus, é espírito do homem. O que Jesus está dizendo é que o nosso ser interior comunica-se com Deus, que também é espírito, e é exatamente nessa ambiência que a verdadeira adoração acontece. Então entenda, Jesus está dizendo: a prioridade não é manifestações externas, fazem parte do culto, fazem parte da liturgia, fazem parte da adoração, mas Deus está procurando um tipo, uma classe de pessoas diferenciada. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E por que Deus procura essas pessoas? Porque importa que eles o adorem, porque está totalmente relacionado ao ser de Deus. Deus é espírito. Ontologicamente falando, o ser de Deus, ele é intangível. Eu não posso pegar, eu não posso tocar, eu não posso colocar as mãos. Ele é espírito. Então é só o meu ser espiritual que comunica-se com ele, e é nesse ambiente que Deus é adorado. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui, Valentina de Figueiredo, mas nessa mesma hora existem pessoas em Bahia, existem pessoas em Miramar, existem pessoas em São Paulo, existem pessoas do outro lado do mundo em que estão adorando. Perceba que a verdadeira adoração em espírito e em verdade, ela transpõe, ela transcende os limites geográficos, os limites de raça, os limites de língua, os limites de cor. Todos os limites e barreiras são quebradas, porque enquanto as pessoas adoram em espírito e em verdade, nós formamos um grande coral, e Deus é adorado, exaltado e engrandecido. Queridos, eu e você precisamos entender isso. Deus está com os olhos postos nesse lugar. Ele está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que extraiam de dentro de si a verdadeira adoração, pessoas que entendam que Deus não quer uma adoração apenas externa. Eu me lembro daquilo que disse Joel: está na hora de nós rasgarmos os nossos corações e não as nossas vestes. Às vezes nós estamos apegados apenas a esses meios externos, estereótipos, que impactam os olhos, mas não atrai o coração de Deus. Mas os olhos dele nessa noite estão colocados sobre essa igreja, e se você pode, extraia de dentro de você a verdadeira adoração. Abre a tua boca e dê o melhor glória a Deus que você puder. Ela disse: certo, o Messias está vindo. Quando ele vier, ele vai resolver tudo isso, Jesus. Quando o Messias chegar, ele vai tirar todas as dúvidas que nós temos. Aí Jesus diz no verso de número 26: eu sou, eu que falo contigo. O Matthew Henry, quando ele comenta esse texto, ele diz que Jesus revelou-se com mais intensidade diante dessa mulher do que diante de todos os seus discípulos. Lá dentro do barco, após acalmar a tempestade, o vento, uma pergunta ficou no ar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O escritor não se preocupa em responder, a pergunta fica no ar. Mas Jesus está dizendo para essa mulher:
eu sou, eu que falo contigo. Essa expressão que aparece aqui no grego ego eimi, era uma expressão que um judeu não usava. O judeu não conjuga o verbo ser no presente. Para eles era uma blasfêmia, para eles era algo inadmissível, porque a conjugação do verbo ser no presente está totalmente atrelado àquilo que acontece em Êxodo 3,14, ao tetragrama, ao nome de Deus. Um dia Moisés chegou para Deus e Deus dando a ordem que ele fosse no Egito resgatar o povo. Moisés disse: mas quando eu chegar lá, vão me perguntar quem foi que me enviou. Eu estou debaixo da autoridade de quem mandou, quem respalda a minha vocação, a minha chamada. E Deus disse: Moisés, chega lá e diga que o eu sou te enviou. Diga isso lá. Diga que eu sou foi quem te respaldou, quem te orientou. Era isso que Deus estava dizendo. Então os judeus tinham um temor gigantesco ao dizer isso. Mas Jesus, diante dessa mulher, ele não teme, ele não reluta, ele não receia, ele não se amedronta, ele se desnuda, ele apresenta-se quem ele é, ele demonstra a sua identidade. Ele está dizendo: ego eimi, eu sou o Messias, eu sou o Messias esperado, o verbo de Deus, o Emanuel, o alfa e o ômega, aquele que foi prometido e previsto pelos profetas da antiga aliança, aquele que Israel aguarda, almeja, anseia, aquele que vocês estão à procura. Eu sou. Foi isso que ele disse lá em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E João apresenta vários momentos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. Jesus está exatamente revelando a sua identidade. Observe que coisa tremenda. Deus marcou um encontro pessoal com aquela mulher. Ele desnudou-se diante dela e disse: é exatamente eu que estou diante de você. Aqueles que vocês almejam, procuram, desejam, estão por aí. Deus revelou-se para ela pessoalmente. Aleluia. Nisto chegaram os discípulos. No versículo 28 nos diz algo que eu quero que você observe. Já estou terminando. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela deixou o que, irmãos? O cântaro. Ela saiu de casa ao meio-dia para pegar água, mas agora ela deixa o cântaro à beira do poço, porque ela entendeu que as necessidades mais essenciais dela não era aquela água. Ela encontrou o que ela queria, ela encontrou o que ela desejava. E o encontro com Jesus sempre subtende-se isso: é o deixar água, é o deixar algo e adquirir algo. Ela deixou o cântaro que estava totalmente atrelado a tudo aquilo que ela vivia. Aquilo não era o essencial no momento, aquilo não era o primário no momento. E tem mais, ela volta à cidade. E ao voltar à cidade, ela não teme. Ela veio ao meio-dia porque ela temia ser exposta, mas agora ela volta à cidade. E ela volta revestida de uma autoridade, irmãos, que me chama a atenção. Ela volta à cidade e não teme se expor, não teme falar, não teme proferir, não teme propagar. Ela sai nos quatro cantos de Sicar dizendo: olha, eu encontrei alguém que disse tudo sobre a minha vida. Porventura não é ele o Messias? Sabe o que foi que Jesus fez com essa mulher? Alguém que tinha uma vida cheia de traumas, de marcas, de feridas, de cicatrizes. Jesus pega essa mulher e faz dela uma missionária. Jesus pega essa mulher, investiu-a de autoridade, investiu-a de graça, deu a essa mulher ousadia. Perceba, a palavra dela agora tinha peso, o testemunho dela agora tinha validade, o que ela dizia agora as pessoas davam crédito. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Aquilo que a Bíblia nos diz cumpre-se de maneira integral aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquela vida perdida, aquela vida sem esperança, aquela vida sem vida, Jesus mudou, moldou, transformou, investiu-a de autoridade e deu graça para que ela voltasse à sua cidade e propagasse que Jesus marcou um encontro com ela na beira daquele poço. Eu quero dizer para pessoas que aqui estão, independente da tua história, da tua vida, dos teus dramas, dos teus dilemas, quando Jesus marca encontro conosco, irmãos, às vezes à beira de
poços, às vezes à beira em vales de Jaboque. São ambientes como esses, são ambientes como a estrada de Damasco, cuja vida de Saulo nunca mais foi a mesma. São nesses momentos que ele diz: haja, como ele disse, haja luz, e a luz do Evangelho é clara, é vívida, é perceptível em nós. Ele muda a vida, ele muda a história, ele muda a mente, ele muda o coração, ele muda disposições, e tem mais, ele nos investe de graça e diz: eu vou te usar com poder e autoridade. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está dizendo para pessoas que vieram aqui, independente da tua história, independente da tua vida pregressa, eu marquei esse encontro para transformar a tua mente, o teu coração e inflamar o teu ser. Tu vais voltar para casa investida de autoridade da parte de Deus. Abre a tua boca para proferir, abre a tua boca para propagar, abre a tua boca para dizer: Jesus é Deus, Ele muda, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. E Jesus está dizendo: quando tu abrires a tua boca, eu vou respaldar as tuas palavras. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Inclina a sua fronte mais uma vez. Apresente a Deus essas necessidades, irmãos. Não espere que eu diga que você deve orar. Abra os seus lábios e comece a falar com Deus. Abra os seus lábios e comece a dizer: Deus, me ajude. Ajude-me a lidar com todas essas demandas. Oh Espírito Santo da verdade, Tu és o Deus que conhece o nosso profundo e o escondido da nossa alma. Há quantas pessoas, Senhor, que semelhantes a esta mulher, têm vivido uma vida de tantas frustrações, uma vida de tantas dores, de tantas traições, tantas lutas. Pessoas que estão perdidas dentro de si, procurando um sentido para a própria vida. Pessoas cuja esperança já se esvaiu como água entre os dedos. Pessoas que não conseguem vencer, não conseguem triunfar, são escravos dessas situações. Oh Deus, que nesta noite seja uma noite em que diante da Tua face, pessoas à semelhança daquela mulher deixem os seus cântaros à beira desse poço. Que as pessoas diante da Tua presença, Senhor, elas se levantem, mas se levantem para uma nova vida. Possam voltar para as suas casas, mas voltar para viver o Evangelho na sua integralidade. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que haja uma fonte jorrando dentro de cada coração que aqui está. Que haja uma fonte jorrando dentro de cada coração que aqui está. Foi o Senhor Jesus que disse: um dia abristes os lábios e disse os braços e os lábios e dissestes: aquele que tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida, porque aquele que beber dessa água formará uma fonte dentro dele e jorrará para a vida eterna. Senhor, então Deus, na autoridade do nome de Jesus, visita as mentes e os corações que aqui estão. Eu queria que você levantasse as duas mãos para cima, abrisse a sua boca e fizesse barulho de adoração ao Deus por alguns segundos nessa noite. Eu queria que você abrisse seus lábios. Você tem liberdade para adorar a Deus nessa noite. Por 30 segundos faz barulho de adoração a Deus. Por 30 segundos faz barulho de adoração a Deus nessa noite. Abre os teus lábios e adore, exalte, engrandeça e bendiga e enalteça e reverencie. Abre os teus lábios e diga a Deus: eu preciso desta água viva. Eu preciso desta água viva. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar as mentes e os corações, que o Senhor possa restaurar as almas que estão feridas. Abre a tua boca, crente, e glorifica a Deus nessa noite. Vai ficando de pé adorando a Deus, vai ficando de pé adorando a Deus, vai ficando de pé adorando ao teu Deus. Louva o Senhor. Fica de pé, fecha teus olhos, fecha teus olhos. Você está num ambiente de cura nessa noite. Você está num ambiente de restauração nessa noite. Deus trouxe pessoas aqui exatamente para isso. Tu não precisarás andar escondido e escondida. Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Ele quer mudar as disposições do teu coração.
Ele quer dar sentido para a tua vida. Ele quer tirar você dessa vida vazia e quer fazer com que você sinta essa alegria perene e permanente do Espírito Santo dentro de você. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que essa noite o Espírito Santo de Deus está movendo corações que aqui estão. Você pode sentir essa fonte jorrando dentro de você. Você pode sentir essa alegria do Espírito Santo na sua alma. Você entende que Deus é o Deus que quer mudar completamente a tua vida. Você sabe que da maneira que está não pode ficar. Você entende que se permanecer do jeito que está, tu irás sucumbir, se acabar. E Ele quer trazer sentido para a tua vida. Com os olhos fechados, vamos adorar a Deus. Entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas alarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. E sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, presença é presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Abre os teus lábios para adorar o teu Deus nessa noite. Glória! Aleluia! Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Aproveite esse momento. Aleluia! As batidas do seu coração acelerar. Diga isso. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Diga bem forte, Ele viu e sabe. Levante as suas mãos bem alto. Levante as suas mãos bem alto. Encha o teu peito e diz: tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença, presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença. Mais uma vez, Jesus, tua presença. Jesus, essa igreja, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, presença tua gloriosa do presença Espírito é o meu remédio. Aleluia, Jesus, cuide de mim. Eita, que presença é
Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero viver tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, levante as suas mãos, abre os teus lábios e glorifica o Senhor nessa noite. A presença do Altíssimo está sendo derramada sobre vidas aqui. É noite de restauração, é noite de renovação, é noite de vida. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero te ver. O Espírito Santo da verdade.